Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 23 de novembro. Agora na Espanha, meio-dia e 5. No Brasil, 8 e 5 da manhã. Gente, o candle de ontem acabou revertendo aquele desenho de vendedor sem engolfamento, reverteu para um engolfamento e acabou dando aso à criação desse candle comprador de hoje, que está incursionando de volta para dentro do canal de Keltner. Ou seja, ontem mesmo na madrugada a gente reverteu a ausência de engolfamento, engolfamos o candle de ontem em relação ao de anteontem e hoje a gente abre um candle comprador que está incursionando de volta para dentro do canal. Então a nossa próxima parada agora, com certeza, fica sendo a mediana do canal de Keltner na altura de 17.400, que se confunde com a base da nuvem na projeção. Um movimento muito interessante que vai influenciar a movimentação no semanal. Porque no semanal a gente precisa fechar esse candle dessa semana, até domingo, até o próximo domingo, acima de 16.800, 16.900. É preciso se aproximar de 17 mil para a gente engolfar o candle dessa semana em relação ao candle da semana passada. E aí sim, isso aqui vai ser um forte indício se realmente o candle da semana passada abraçar e engolfar o candle dessa semana, a gente com certeza vai retornar de volta para a média móvel de 200 períodos no semanal, que segue fixada ali no patamar de 24 mil dólares e subindo. Lembrando que a média móvel de 200 períodos permanece subindo, porque ela é a média móvel aritmética, é a média aritmética dos últimos 200 fechamentos. Então, a gente tem que pegar os últimos 200 candles, ó, 110, 140, ó, 200 candles, ó, 200 candles. Essa média aqui nada mais é do que a média desses 200 últimos fechamentos. Como dentre esses fechamentos tem vários aqui acima de 50 mil até acima de 60 mil dólares, ela segue subindo. E desde que ela foi plotada aqui no gráfico mais antigo da TradingView, o BTC-USD da Bitstamp, ela nunca deixou de estar embicada para cima e também nunca havia sido ameaçada. Todos os toques nela foram respeitados como suporte. A primeira vez que a gente furou de baixo para cima foi a mudança desse viés dovish do Banco Central norte-americano para esse viés hawkish. Aqui, todo esse cenário aqui foi de taxa de juro real extremamente negativada. Hoje a gente vê uma mudança de postura do Federal Reserve, que ainda, a economia norte-americana ainda ostenta uma taxa de juros real negativada, já que a inflação está em 8 ponto alguma coisa e a taxa de juros está um pouco acima de 4, só que acontece que o prognóstico é de um aumento não tão agressivo. E se o Banco Central norte-americano arrefecer esse tom hawkish que ele está imprimindo, com certeza isso aqui explode em direção à média móvel de 200 períodos. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal, ficou nítido que a gente está agora retornando em direção à VWAP mensal, que está ali em 18.400. E basicamente respeitando ainda a grande banda o engolfamento promovido pela grande banda do mês 6 de 22. No intraday, a BTC tá um relógio suíço, bate na upper, acumula em direção à VWAP. Agora, nesse momento, a gente está tentando buscar a upper de novo e com certeza vai dar um toque na upper para depois acumular em direção à VWAP. E a gente segue desenhando aqui, respeitando essa banda de movimentação no intraday. Já já eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza fecharão rapidamente, porque a BTC está desenhando uma régua, um reloginho suíço, respeitando religiosamente a nossa banda no intraday. Na seara fática, a quebra da FTX acabou. Advogados estão chamando a quantidade de ativos roubados no hacker após a quebra da FTX de uma quantia absolutamente substancial e expressiva que vai inviabilizar qualquer formação de quadro de credores ou eventualmente a distribuição do que sobrar do espólio, já que praticamente todos os ativos foram drenados naquele hacker, suposto hacker, que pode até ter o envolvimento do Sam Bankman-Fried. E gigantes do streaming estão lutando para obter os direitos de filmagem da saga FTX.
a Apple supostamente estaria perto de fechar um acordo para direitos de um suposto filme e até o lançamento de um livro sobre a saga da FTX. E apesar do inverno cripto, entre aspas, downloads de carteiras ultrapassa 100 milhões nos apps mundo afora. Ou seja, a próxima pernada expansiva da BTC com certeza vai voar para cima de 100 mil dólares, porque a base, o espectro de usuários agora está ficando verdadeiramente brutal. E o Credit Suisse viu serem drenados da custódia do banco 88 bilhões de dólares quando aquela crise de confiança atingiu o pico. E isso está causando um sério prejuízo no balanço patrimonial do Credit Suisse, o que pode aumentar ainda mais a desconfiança e dar continuidade a essa drenagem de recursos. E o Edward Snowden, aquele ex-agente da NSA americana que está exilado na Rússia, deu uma entrevista altamente polêmica dizendo que a sanção da Ethereum ao Tornado Cash, aquele misturador de criptoativos, é profundamente iliberal e autoritária e viola as regras de convivência no mundo cripto. Segundo ele, já seria possível usar o Tornado Cash, que tornaria aquele wallet censurável pela atual Ethereum Proof of Stake. Na época da Ethereum Proof of Work era mais difícil essa censura. Agora os validadores, os nós, não validam transações que usaram o Tornado Cash. E isso seria possível contornar usando uma ponte cross, uma bridge cross-chain, uma ponte que transfira os ativos para outra blockchain, depois faça o caminho inverso, uma outra ponte cross-chain, uma bridge cross-chain, devolveria os ativos para um outro wallet Ethereum que poderia facilmente fazer uso do ecossistema Ethereum para transacionar os ativos. Ou seja, na prática, segundo o Snowden, sempre há caminhos on-chain para se livrar dessas censuras. E ele afirma que o Tornado Cash é só um código aberto que pode ser objeto de deploy por qualquer um, deploy dentro da Ethereum Virtual Machine, por qualquer um que tenha um conhecimento básico de programação, tipo até eu consigo, e enfim, fazer uso dele, migrar os ativos para outra blockchain, devolver os ativos para Ethereum e continuar fazendo uso deles. Ou seja, essa censura é completamente descabida, autoritária e contornável. E a Grã-Bretanha envia helicópteros para a Ucrânia pela primeira vez desde o início da guerra. Helicópteros Sea King da RAF britânica estão sendo, nesse momento, encaminhados à Ucrânia, que vive um conflito agora no auge do inverno chegando, vive um conflito que não tem data para terminar e, eventualmente, pode escalar as tensões geopolíticas mundo afora. Gente, no semanal a BTC precisa até domingo alcançar 16.800, 16.900 para desenhar um belo engolfamento aqui no semanal e com certeza com isso levar a BTC em direção a 24 mil dólares, retomando aqui o patamar da MM200, que é a média móvel de 200 períodos, e eventualmente rompendo para voltar a estressar a nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Avax, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.